Iaramachori andalamacheias. Te adoramos, ó Rei Jesus. És bem-vindo, és amado, és adorado. A tua noiva está aqui, lindo noivo. Viemos para te encontrar. Viemos para te encontrar, lindo noivo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor preparou essa noite para nós. Preparou esse encontro de amor conosco. Obrigada, Espírito Santo. Oh, o Espírito e a noiva clamam, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Obrigada, Senhor. Comece a agradecer ao Senhor por esse ano. Oh, pelas lutas, pelas vitórias. Por tudo aquilo que nós atravessamos e vencemos. Oh, como a canção que nós cantamos. As cadeias foram quebradas. Oh, quando as cadeias vieram, nós rompemos e continuamos andando. E chegamos até aqui. Oh, quando as muitas águas tentaram nos submergir, o Senhor estendeu as mãos e nos fez andar sobre as águas, e nós chegamos aqui. Oh, quando a fornalha de fogo, da provação, da dor, foi aquecida, nós atravessamos o fogo e chegamos até aqui. Ah, Jesus! E quando as muralhas se levantaram para nos paralisar, para nos fazer retroceder, o Senhor nos deu asas como da águia, e nós voamos, e nós rompemos as muralhas e chegamos até aqui. E será assim no próximo ano, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda ao Senhor, amém? Aleluia! 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 Oh! Aleluia! 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 Glória a Deus! Amém, queridos? Glória a Deus! Tome o seu lugar. Que bênção! A igreja cheia, amém? Quando o diabo pensa que vai parar a igreja, olha a igreja aí. Olha para o seu irmão e diga: você é lindo, porque você é igreja. Amém, queridos? Nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida, nem qualquer criatura irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós iremos prevalecer diante de todas as lutas. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra do Senhor. E amados, né? Conforme a encenação da Jéssica, eu não precisava nem pregar, é só orar agora, pegar a cesta. Quem quer coisas novas? Quem quer colher frutos? É pesada mesmo, irmãos. Quem quer viver aquilo que não sabe, mas que Deus preparou para você em 2022? Amém? Queridos, essa é uma noite de nós gerarmos fé e expectativa no nosso coração. Porque o Senhor nos deu essa palavra, que eis que faço nova todas as coisas. É um tempo de viver novidades de vida. E é lógico que toda mudança, que toda novidade, que toda colheita abundante, né, precisa haver mudanças de comportamento, de mente. Precisamos deixar algumas coisas da nossa mala, amém? Precisamos mudar atitudes, precisamos mudar o nosso coração, precisamos crescer em fé. É lógico que tem uma série de ensinos preciosos que precisamos aprender e praticar para tomar posse dessa palavra profética e viver coisas novas em Deus. E eu creio que o Senhor irá usar muitos pregadores que subirão aqui para nos ensinar a viver as coisas novas de Deus. Não é só porque é uma promessa, não é verdade, queridos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. É uma promessa de Deus, mas toda a humanidade recebe ela? Não. Precisa ter fé e tomar posse daquilo pela fé. E aquele que crê e toma posse é salvo em Cristo Jesus. Assim é todas as promessas de Deus. Embora seja liberada, embora esteja escrita aqui, embora nessa noite o Senhor vai me usar para trazer à memória o desejo do coração dele para nós, tudo isso é verdade, foi selado na cruz, conquistado na cruz, mas eu e você iremos andar de maneira tal que essas promessas se tornarão verdades na nossa vida e as bênçãos do Senhor nos alcançarão, como diz Deuteronômio. Amém, queridos? Então, nessa noite, que nós possamos encher o nosso coração de fé, de expectativa e entender que Deus tem sonhos e promessas e coisas grandiosas e coisas novas para vivermos em 2022, amém? E Ele que é poderoso, que nos prometeu, nos ensinará a viver essas promessas. Eu gosto muito de lembrar da história de Israel, da saída do Egito e a entrada em Canaã. Deus tinha um plano perfeito, que era tirar eles do Egito, conduzir eles alguns dias por um processo de cura, libertação, santificação, se fazer conhecido aquele povo que já estava 400 anos escravo, mudar a mentalidade daquele povo de escravo, para que aquele povo pudesse entrar na terra prometida, e tomar posse daquela terra, e governar sobre aquela terra, e exercer domínio sobre aquela terra, e viver uma terra que manava leite e mel. Era o plano perfeito de Deus, e Deus preparou todas as coisas para que aquilo acontecesse. Mas nós conhecemos a trajetória e sabemos que aquela geração de adultos que saiu da terra do Egito, só Josué e Calebe possuiu. A promessa era para todos. Tudo foi preparado por Deus para todos. Porém, o coração, a atitude, a nossa caminhada, até que cheguemos lá, as decisões que vamos tomando ao longo da nossa caminhada, vai determinando as nossas conquistas e vai nos preparando para viver as promessas de Deus. Amém, queridos? Quem sabe você no ano de 2022 tomou algumas decisões erradas, né? Teve algumas atitudes que causaram perdas e dores, mas nessa noite nós podemos deixar a nossa mala para trás. Amém? Entregar nesse altar, entregar diante de Deus esse ano que se passou, com os nossos erros e com os nossos acertos. Amém? E poder viver coisas novas em Deus. Sempre é tempo de viver coisas novas em Deus. Amém? Sempre é tempo de deixar para trás, como diz Paulo, deixando para trás as coisas que ficaram, prossigo para o alvo. Amém? Sempre é tempo de decidirmos viver coisas novas em Deus. E sabe, queridos, eu creio que nós podemos ver com os nossos olhos, contemplar com os nossos olhos, testemunhar com a nossa boca, que independente da pandemia e das coisas que estavam acontecendo ao nosso redor, Deus nos guardou, Deus nos abençoou, Deus nos sustentou, Deus trouxe provisão, Deus trouxe livramento. Quantos aqui viveram milagres, conquistaram coisas extraordinárias esse ano no meio da pandemia? Olha. Porque Deus é Deus, porque a nossa vida é governada pelo céu, não pela terra, amém? Porque a nossa vida é governada pelo Rei dos Reis, porque quem está no controle, na direção, é os céus na nossa vida. E se nós permanecemos crendo nisso, e vivendo uma vida que atraia o céu, que atraia a presença de Deus, quando chegar o final de 2022, nós iremos perguntar novamente, e nossas mãos irão se levantar e dizer, eu vivi coisas novas e promessas e milagres que o Senhor me deu nesse ano de 2022. Amém, queridos? Porque o Senhor é quem cuida de nós e quem projeta as coisas para a nossa vida. Agora, nós precisamos ajustar o nosso coração ao coração de Deus. Amém?
Se você não pôde levantar as suas mãos e dizer, olha, eu vivi milagre, colheita, portas se abriram, eu prosperei, eu conquistei esse ano, creia que o Senhor tem isso para a tua vida. E pare um pouquinho e analise como você tem conduzido a tua história até aqui. Porque a palavra de Deus não falha, amém? As promessas de Deus têm em Jesus o sim e o amém. Então o problema não está nessas coisas. Deus não faz acepção de pessoas, mas às vezes a nossa vida não está ajustada ao propósito de Deus. Eu não estou falando de uma vida de pecado, eu não estou falando de uma vida, fora da presença de Deus, não. Às vezes são decisões e a maneira pelo qual nós andamos com Deus, que não permite que Deus realize o extraordinário na nossa vida. Mas nós podemos pedir para o Senhor, Senhor, abra os meus olhos. Sabe, queridos, Jesus disse, assim como é os olhos é a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos é iluminado, o nosso corpo será iluminado. O que o Senhor quis dizer? A maneira como você enxerga, não é o que eu estou vendo aqui fisicamente, a maneira como você enxerga Deus, como você se enxerga, como você enxerga a palavra, a maneira como você tem sido iluminado pela palavra, é essa maneira que vai te conduzir para um lugar de vitória. E o Senhor Jesus disse, se houver trevas nos nossos olhos, o nosso corpo andará em trevas, andará em lugar de perdas, de morte, de desilusão, de decepção, porque houve trevas. Mas se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, o nosso caminho será iluminado e nós seremos conduzidos ao centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus são as suas promessas em nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Então, queridos, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, nós encontramos o próprio Senhor dizendo para João, eis que faço nova todas as coisas, novos céus, nova terra. E às vezes nós olhamos para essa promessa e nós achamos, nossa, mas essa promessa quer dizer que acabou tudo aqui na terra, estou morando no céu, a Jerusalém celestial, e é verdade, é disso mesmo que está falando a palavra de Deus. Então, essa é uma promessa lá para a eternidade. Sim, queridos, mas nós precisamos compreender que o dia que nós aceitamos a Jesus, a eternidade entrou em nós, e tudo aquilo que a palavra de Deus nos promete é para vivermos aqui, porque lá será novos céus e nova terra. Então nós encontramos agora essa promessa repetida ali, e cumprida ali em Apocalipse capítulo 21, mas agora como uma palavra profética, como algo para vivermos aqui na terra, até que chegue Apocalipse 21 na nossa vida, amém? E aonde está essa promessa? Isaías capítulo 65, versículo 17. O Senhor então lança essa promessa, e nós sabemos que o livro de Isaías é um livro profético do Senhor, aonde Deus está através desse profeta, revelando o seu coração e todas as promessas que haveriam de acontecer sobre Israel. É um livro de esperança, amém? Quando você estiver abatido, abra Isaías e leia, porque é um livro de esperança para nós. Fala das coisas que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa caminhada. Amém, queridos? E aqui diz assim, eu vou ler na linguagem de hoje. Pois eu estou criando um novo céus e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Primeiro segredo para viver coisas novas em Deus: esqueça o passado. Perdoe quem você tem que perdoar. Não se culpe dos seus erros, você já errou, já falhou. Não tem como. Deixe o passado na cruz. Porque se nós ficarmos lembrando do passado e vivendo o passado, nós nunca experimentaremos as coisas novas que Deus tem para nós. Amém? Não adianta você ficar lembrando das conquistas, porque eu era, porque eu fazia. Então, irmãos, você ainda é,
e você ainda pode fazer. Então comece a fazer de novo aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Alegrem-se e fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar. Pois eu vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. Diga, é Deus. Mas diga com fé, diga, é Deus. É Ele, o Criador, que vai criar, que já criou coisas novas para que eu viva. Sabe por que às vezes nós não vivemos as coisas novas de Deus? Porque a nossa mente humana é condicionada. Nós achamos que depende de nós, que depende somente da minha fé, do que eu faço ou deixo de fazer. E nós nos esquecemos que há um Deus Criador todo-poderoso, que provê todas as coisas, e é Ele quem faz coisas novas. E nós podemos desfrutar, como a Jéssica simbolizou ali, das coisas que Deus tem preparado para nós, porque são coisas novas. Sabe, queridos, é tão fácil compreender. Quando nós olhamos para uma criança, para um bebê, aquela criança, ela precisa de muitas coisas, amém? E como é caro as coisas que uma criança precisa, amém? Ela precisa de tudo aquilo. Agora, eu te pergunto, é ela que provê? É ela que realiza? É ela que traz a existência para ela todas as coisas? Não, quem faz isso por ela? Diga os pais. Ela fica perguntando, será que tem compra esse mês? Será que pagaram o nosso aluguel? Será que a conta de água e luz? É assim que a criança faz? O que a criança fala para o pai, para a mãe? Mãe, estou com fome. Pai, eu quero uma bicicleta, uma bola, uma boneca. Não é assim, porque ele crê, ele tem certeza que aquele pai vai prover tudo aquilo que ele precisa. Por isso que a criança é feliz, independente da circunstância, porque ele descansa, porque ele crê que aquele pai vai providenciar. Esses dias de Natal, a gente brincando, Samuel é demais, né? E aí nós estávamos brincando e lembrando que o Rogério, sem querer, né, balançou uma mangueira e deu uma mangueirada nele, fez um vergão. E aí a Alessandra falou assim, se você contar isso na escola, vão chamar o conselho tutelar. Ele falou, não vou chamar não, porque eu gosto de ficar aqui nessa família. Criança. Então, queridos, nós precisamos crer que o nosso Deus já criou coisas maravilhosas para nós em 2022, que independe da nossa capacidade, nós só precisamos ser filhos, estar na presença dEle, nos alegrar com Ele e alegrar o coração dEle, andando em santidade na presença dEle. Amém, queridos? Diga, Deus é bom e nunca mudará. Olha o que ele diz. Eu acho isso extraordinário, versículo 19. E eu ficarei contente com Jerusalém, e o meu povo me encherá de alegria. O teu alvo precisa ser alegrar o coração de Deus, com a tua disposição, com o teu serviço, com a tua adoração, com a tua santidade, com o teu coração limpo, disposto nas mãos do Senhor. É assim que nós alegramos o coração de Deus, irmãos. E quando nós alegramos o coração de Deus, Deus derrama bênção sobre as nossas vidas, amém? Diga, eu vou alegrar mais o coração de Deus o ano que vem. Amém? Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, nem gritos de aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Diga aleluia. Essa palavra é para mim. Morrer aos 100 anos será morrer moço. Tem alguém chegando perto dos 100 aí? É a minha sogra, acho que é aqui, irmã Maria. Tem mais alguém aí, já nos 80 aí para cima? Então a palavra do Senhor diz que morrer aos 100 é morrer
almoço. Porque Deus tem vida e vida em abundância para nós. E não chegar aos 100 anos será uma maldição, vai ser uma tristeza. Então, diga, eu vou viver. Para experimentar as promessas de Deus. E contar as maravilhas do meu Deus para as próximas gerações. Amém? Glória a Deus. Quando a gente fica velho, a gente vira contador de história, né, irmãos? Minha sogra que o diga. É muito gostoso, toda vez que a gente se reúne, ela tem muitas histórias para contar. E o Marcelo já está nesse caminho. Quem já percebeu? Cada pregação dele tem uma história. Herança. Mamãe, ó, mamãe ensinou, ele está fazendo. Muito gostoso, não é, irmãos? Agora, olha a promessa de Deus para nós. Olha a promessa de Deus. Vocês construirão casas e morarão nelas. Diga, eu vou conquistar coisas poderosas em 2022. Vocês construirão casas. Quem não tem casa própria aqui? Levanta bem alta a sua mão. Diga, eu vou possuir a minha casa em 2022. Amém? Promessa de Deus. Vocês construirão casas e habitarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Diga, eu vou desfrutar do meu trabalho, da obra das minhas mãos. Eu comerei e me fartarei. Então eu quero liberar já essa palavra profética sobre a tua vida. Em 2022 é tempo de coisas novas na tua vida profissional, amém? Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Amém? Volte a sonhar, a projetar. Pelo amor de Deus, fala, Senhor, tira a minha... Sabe a visão de galinha, irmãos? Não, eu tenho isso aqui, porque é isso aqui que eu tenho, porque é isso aqui que Deus me deu, porque é isso aqui que eu sei fazer, porque eu só sei fazer isso aqui. Isso é galinha. Perdão a expressão, né? Mas a Bíblia diz que nós temos visão de águia. A águia levanta a cabeça, voa por cima dos montes, das circunstâncias, e ela crê que aquele infinito é todo dela e ela pode ir até onde ela quiser. Amém? A palavra do Senhor diz que nós voaremos como águias. Então creia nisso. Fala, Senhor, abra minha mente, me ensina a fazer o que eu não sei fazer. Me aperfeiçoa, me faz sonhar. Ah, eu não sei fazer isso então, não sabia até agora, porque agora Deus vai me ensinar e eu vou fazer e vou ser bem sucedido nesse negócio. Amém, queridos? Nós não nascemos sabendo. Moisés já tinha muito mais do que, perto acho que dos 80 anos, é isso, será? Quando ele estava conduzindo o povo no deserto, quando ele estava chegando no final, sim, mais de 80. Porque ele foi chamado por Deus próximo aos 40, andou 40 anos no deserto. E de repente Deus dá para ele toda uma visão de construção, de arquitetura. E ele, com aquela idade, agora ele tem que aprender e ensinar pessoas a talhar ouro, a talhar prata, a fazer coisas extraordinárias com aquela idade. Mas o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo vem sobre nós e nos ensina a fazer aquilo que nós não sabemos. Pare de falar, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não sou dessa área. Irmão, se Deus abrir uma porta, entra por aquela porta. Porque Deus, se você não sabia, Ele vai te ensinar. Ele vai te capacitar. Mas isso são atitudes para viver coisas novas. Amém? Diga, é outra pregação. Jovens gostam quando eu falo isso, né? Não, isso é outra pregação, é outra pregação. Vamos lá. 22, não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uva para outros beberem do seu vinho. Irmãos, o meu povo viverá muitos anos como as árvores e todos terão o prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Desfrutar daquilo que Deus nos dá não é pecado, amém, irmãos? Se alegrar com as coisas que Deus nos dá não é pecado.
Celebrar ao Senhor as coisas, sejam grandes ou pequenas, mas se alegre, celebre as tuas conquistas. Deus não vai colocar coisas nas tuas mãos para outro desfrutar. Às vezes nós conversamos, eu e o pastor, e não estou falando do ímpio, às vezes falando da igreja, de pessoas que têm tudo ali e não desfruta, não aproveita aquilo. Desde as coisas muito pequenas até as grandes. Ela sempre está olhando o que ela não tem. O que não chegou ainda. O que não deu certo. Ou o que aconteceu no passado. E ela não desfruta das maravilhas, das coisas boas que Deus está fazendo agora. Sejam grandes ou pequenas. Seja feliz e desfrute daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Não é perfeito, não é o melhor, mas se você colocar o seu coração naquilo, vai te trazer alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força, nos faz andar e conquistar coisas maiores. Amém? Diga, eu vou desfrutar de tudo aquilo que o Senhor me der no ano que vem. Amém? Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Diga, Deus tem uma bênção para minha família, para minha descendência. Diga, os meus filhos serão maiores e melhores do que eu, e os meus filhos conquistarão coisas maiores do que eu tenho conquistado. Queridos, hoje nós estávamos conversando, nós temos tido muito pouco tempo de conversar lá no sítio agora, com toda a bicharada para cuidar, né? O Douglas está viajando. Mas aí nós tivemos um tempinho e estávamos falando sobre isso. E eu falei, Má, a minha mãe é uma mulher admirável. Ela não é perfeita, mas era uma mulher admirável. A mãe dela ficou viúva aos 8 anos de idade. E ela escolheu não se casar e criou 5 filhos, sozinha. E lógico, com muitas limitações, no mundo, sem conhecer o Senhor, com certeza. Mas, de alguma maneira, minha mãe sempre foi uma mulher visionária, ousada, destemida, para frente, conquistadora, incentivadora, motivadora, extravagante, intensa em tudo, mas sim. E aí eu ainda falei para o Má, né? Dos 5 filhos dela, 2 realmente foram assim. Ela e o irmão mais novo. Eu falei, mas o irmão mais novo ainda tem uma vantagem, porque casou com uma mulher ousada, né? Visionária, estudada em São Paulo, ele rompeu. Mas a minha mãe, meu pai é tão simples, que na verdade não teria razão nenhuma para dizer, não foi aquele homem que ajudou ela a mudar aquela mentalidade. Não. E ela gerou eu e o meu irmão, os 2, né? Destemidos, valentes, visionários, conquistador, ousados, cada um na sua realidade. Então eu falei, ela é uma mulher admirável, com uma história toda para dar errada, mas ela, de alguma maneira, encontrou um jeito de dar certo e de criar os seus filhos para dar certo. E a bênção do Senhor está sobre a minha vida e a minha descendência em nome de Jesus. Amém? Mundo sem conhecer Jesus. Aí eu digo, né? Meu Deus, e se andasse onde nós andamos nas brasas de fogo? O que seria? Então, queridos, não existe história familiar, não existe contexto familiar que possa limitar o agir de Deus e uma visão. Às vezes nós temos o Senhor, o Espírito Santo e a nossa visão é limitada. E às vezes nós encontramos uma história como essa, que não tem acesso a tudo que nós temos no reino espiritual, mas tem uma visão ampliada para a vida. E nós precisamos ser essas pessoas. Sabe por quê? Por causa dela, eu posso dizer que hoje eu vivo tudo que eu vivo em Deus, porque ela preparou o caminho para que a descendência dela pudesse viver coisas maiores e melhores do que ela. E eu e você que estamos em Jesus temos a obrigação de escrever uma história tão extraordinária
extraordinária em Deus, para que os nossos filhos possam um dia contar e dizer: os meus pais foram extraordinários e prepararam um caminho para que eu, como descendência, possa viver algo extraordinário e muito maior do que eles, em nome de Jesus. Você quer ver essas coisas novas de Deus acontecendo na vida dos teus filhos? Não só na sua, mas a nossa descendência viverá coisas extraordinárias. Diga glória a Deus. E para finalizar esse texto, versículo 24, antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Diga glória a Deus. Eu tenho um Deus, e você tem um Deus que conhece os desejos do nosso coração. E eu quero que você vá comigo lá no Salmo 37. Esse salmo, por muitos anos da minha vida, muitos e muitos e muitos anos, foi a minha oração diária. Eu creio na palavra profética, amém? Eu creio que quando nós declaramos a palavra de Deus, escolhemos acreditar nela e tomar posse dela, eu creio que ela acontece na nossa vida. Apesar de nós, apesar das nossas muitas limitações, mas ela acontece porque nós cremos, profetizamos, liberamos, chamamos à existência as coisas que não são como se já fossem. E eu acredito, então por muitos anos eu fiz desses 3 versículos do Salmo 37 a minha oração. Então fica aí uma dica para você praticar que funciona, amém? Salmos 37. Vamos ler a partir do versículo 3. 3, 4, 5 e 6. Confia em Deus o Senhor. Eu gosto da versão da RA. Está na RA aí? Por favor. Confie no Senhor e faze o bem. Habite na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor ou deleita-te no Senhor, e Ele concederá ou satisfará os desejos do teu coração. Confia nele, ou entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Diga, eu escolho confiar no Senhor e entregar o meu coração a Ele. De quem é o teu coração? Os nossos lábios muitas vezes é dele, irmãos. Eu sou de Jesus. Não, eu amo Jesus. Eu adoro Jesus. Mas todos os dias se levantam, não é nem inimigo, diabo, capeta, não. Se levantam situações que roubam a nossa atenção e o nosso coração. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Todos os tempos se levanta situações que prendem o nosso coração, mas quando nós entregamos, deleitamos, colocamos o nosso coração, primeiro o Senhor, depois as coisas, primeiro o Senhor, depois aquilo, primeiro o Senhor, depois, primeiro o Senhor, sabe o que Ele faz? Ele faz a justiça dEle prevalecer na tua vida, e você vive coisas extraordinárias. Não deixe nada ocupar a primazia de Deus na tua vida. Nem o teu trabalho, nem a tua família, nem o teu ministério, nada. Ele é o centro de todas as coisas. Se Ele for o centro, Ele vai colocar todas as coisas ao seu redor, no devido lugar, e você vai olhar e desfrutar do melhor dessa terra, porque Ele é o centro de todas as coisas, amém? E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 2:9, nós já estamos encerrando. Diga glória a Deus. Olha, irmãos, glória a Deus mesmo. 1 Coríntios 2:9, o apóstolo Paulo diz para aquela igreja, uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, e é por isso, e é assim que nós temos que ser, irmãos,
uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja avivada, que se move como nós nos movemos agora no louvor, que se envolve com a presença dEle, que tem fome, tem sede da presença dEle, amém? E aqui diz assim, capítulo 2, versículo 9, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos declarar isso na primeira pessoa? Diga assim, o que eu ainda não vi, o que eu nunca ouvi, e ainda não vi, e nem pensei, é o que Deus tem preparado para a minha vida, para a minha família, em 2022. Você crê nisso? Você crê nisso? Tome posse, diga eu creio. Creia, 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 que como um pai prepara todas as coisas para o seu filho, assim o Senhor está preparando todas as coisas para nós o ano que vem. Ah, mas vai ter luta? Vai, irmãos. Ah, vai ter gigante? Vai, irmãos. Ah, vai ter o vale da sombra da morte? Vai. Vai ter fornalha de fogo? Vai. Vai ter muitas águas? Vai. Vai ter muitos Golias? Vai. Mas qual é o problema? Se em todas as coisas nós somos muito mais que vencedores. Só tem vitória aquele que vai para a guerra. Aquele que está disposto a correr risco. Aquele que está disposto a ir à frente da batalha. Como Davi fez. E se tornou o ungido do Senhor. Então não tem problema que virá as adversidades. A questão é que eu creio que as coisas extraordinárias que Deus preparou, eu vou viver. Porque se as águas subirem, eu ando sobre as águas. Se a fornalha esquentar, eu ando com Jesus no meio do fogo. Amém, querido? Se a muralha se colocar, eu vou ser levado pelo Senhor e vou atravessar. Não importa o que acontecer. Nós iremos andar em vitória na presença do Senhor. Só não vai viver as coisas extraordinárias de Deus quem ficar parado diante da circunstância. Quem sentar e chorar diante da circunstância. Mas quem enxugar as lágrimas e dizer, Senhor, e agora? Como é que eu faço para romper? Deus irá abrir um caminho, como Ele fez com Israel no Mar Vermelho. Deus abriu um caminho para Israel passar. E Deus deu vitória para aquele povo. Por quê, queridos? Porque assim como Josué e Caleb não perdeu a visão de Deus, não contaminou o seu coração, continuou crendo contra a circunstância, eles viveram o extraordinário de Deus. Eu e você podemos escolher ser igual a Josué e Caleb. Toda a multidão de Israel saiu do Egito na mesma igualdade. Toda a multidão de Israel saiu do Egito com a mesma liberdade, debaixo da mesma promessa. Por que só 2 entraram? Porque Deus falou, não, vou acabar com tudo. Não. Porque as decisões, as atitudes, o comportamento e o coração daqueles homens que continuaram crendo em Deus e na promessa de Deus, apesar das circunstâncias. Esse tipo de atitude fez deles o vitorioso e eles possuíram a terra prometida. E assim continua sendo comigo e com você. Amém? Se nós continuarmos crendo na palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, caminhando, marchando, indo em frente, não desistindo, não retrocedendo, não murmurando, não criticando, mas crendo que Deus é poderoso, nós iremos chegar lá e nós iremos cantar o hino da vitória, como Miriam fez. Amém, amados? Glória a Deus, glória a Deus. E a palavra do Senhor não precisa abrir, mas outro versículo que sempre fez parte da minha oração até hoje. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandiosas e ocultas que ainda não sabes. Que coisas? Eu não sei. Ah, o que o Senhor tem para nós no ano que vem? Eu não sei. Ah, o que o Senhor vai fazer com a situação do Brasil? Também não sei. Ah, o que o Senhor vai fazer com a pandemia? Também não sei. Alguém sabia o que Ele ia fazer no começo de 2020? Falaram que a gente ia morrer tudo, ia acabar tudo. Nós estamos aqui, amém?
Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio e eu clamo para que as coisas grandiosas de Deus venham sobre a nossa vida e sobre a igreja e sobre a tua vida, porque essa tem sido a nossa oração. Senhor, desperta aqueles que estão dormindo. Senhor, levanta aqueles que sentaram. Senhor, faz andar aqueles que estão parados. Senhor, dá força para correr aqueles que estão andando. Senhor, faz voar aqueles que já estão correndo. Amém? Porque esse é o nosso Deus que nos faz andar em novidade de vida. Aleluia, você crê nisso? Fique de pé, eu quero ler esse texto com você para a gente orar e entregar a nossa carta. Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Versículo 11, Josué e Caleb e aquela nova geração chegaram na terra prometida. Diga glória a Deus. Porque Deus cumpre o que Ele promete, amém? Deus cumpre. A questão é que eu e você precisamos querer fazer parte do cumprimento da promessa, mas que Ele cumpre, Ele cumpre. E diz assim, capítulo 5, versículo 11. No dia seguinte comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer as novidades da terra, os alimentos da terra de Canaã. Diga assim, em 2022, eu vou começar a comer novidades da terra. Amém? Feche teus olhos. Quem sabe esse ano, por muito tempo você comeu maná. O maná é a provisão, é não ter faltado nada, foi os muitos livramentos, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Quem sabe você viveu nesse nível da presença do Senhor. Não tem nada de errado. Mas isso é um tempo, precisa ser um tempo na nossa vida. Você não pode entrar ano e sair ano e ficar dependendo do maná. O maná precisa cessar na nossa vida. E precisa vir um tempo de comer as novidades, de provar coisas novas, de desfrutar de coisas novas, de viver coisas novas, de contar testemunhos extraordinários. Chega de ficar falando, oi, o que aconteceu? Não sabe o que é, de novo quebrou, de novo fiquei doente, de novo faltou, de novo falhou, não, é tempo de contar coisas novas. Olha, eu venci, Deus deu vitória, eu conquistei, eu fui curado, eu atravessei o vale, o Senhor me deu graça, o Senhor abriu uma porta, o Senhor fez um milagre, o Senhor mudou aquela circunstância. É tempo de contar novidades, é tempo de viver novidades. O Senhor falou, a partir de agora, vocês comerão as novidades da terra. A partir de agora, vocês experimentarão as novidades que eu preparei para vocês. Não existia no Egito, não existia nos dias de Abraão, não existia ali aqueles 40 anos andando com Moisés. Foi novidades da terra, coisas novas que Deus havia preparado para aquele povo fiel que andou com Deus e entrou naquela terra. E é isso que o Senhor tem para nós, irmãos. Coisas novas que nós iremos experimentar por causa da fidelidade do Senhor e por causa da presença dEle. A presença dEle nos conduzirá em segurança para o projeto que Ele projetou. O que são promessas? São projetos de Deus para nós. Não deixe que as circunstâncias te paralise, te faça desistir. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que a incerteza do futuro te paralise. Às vezes nós erramos tanto por ter medo do futuro. Mas a palavra do Senhor diz que nós não podemos acrescentar nem um côvado, nem um metro à nossa vida, se o Senhor não fizer.
Não temas, porque aquele que tem cuidado de você é poderoso para fazer coisas grandiosas. Mas você precisa ser ousado em Deus. Você precisa largar a tua mala. Aquilo que é seguro no natural, que você sabe fazer. E soltar essa mala, porque só quando você soltar ela, Deus virá com as coisas novas. Tua mão estará desocupada para pegar as coisas novas. Teu coração estará livre para Ele colocar aquilo que Ele quer. Você estará livre para viver as coisas novas de Deus. Pegue a sua carta. Pastor Marcelo vai orar, nós vamos profetizar sobre isso. E depois nós vamos trazer a nossa oferta, porque só tem colheita quando nós semeamos. Essa é uma semente profética, amém? Que nós fazemos todo ano. E você vai poder depositar a tua oferta na salva e as tuas cartas aqui nessa caixa. Cadê ela? Aqui. Amém? Porque nós vamos orar durante o ano e declarar que está ligado e selado aqui na terra e lá no céu aquilo que você apresentou diante de Deus. O que você apresentou na tua carta para o Senhor? O que você colocou nessa carta? Da tua lista aí maravilhosa e extraordinária, quantos desses pedidos alegra o coração de Deus, porque representa pedidos que significa que você quer mais de Deus, quer frutificar em Deus, quer crescer em Deus, quer ser uma bênção e não só um abençoado. Quanto desses pedidos alegra o coração do Pai? Porque com certeza a maioria alegra o nosso coração se Deus realizar, amém? Vai alegrar muito o nosso coração. E Ele quer alegrar o nosso coração. Feche teus olhos, quem sabe então agora você pode acrescentar aí espiritualmente, né? Não tem uma caneta para você escrever, mas espiritualmente você poderia acrescentar alguns pedidos aí que alegram o coração de Deus. Senhor, eu quero servir mais, eu quero trabalhar mais no reino, eu quero cuidar de vidas, eu quero me desgastar pelo Senhor, eu quero orar mais, eu quero meditar mais na Tua palavra, eu quero ministrar mais a Tua palavra, eu quero crescer nos dons, na fé, na obediência, na aliança, porque às vezes nós somos tão falhos. Essa é uma geração muito difícil de ter aliança, vive quebrando as alianças, mas a aliança é algo projetado por Deus, e quando nós andamos em aliança, aqui com o Senhor e aqui na terra, na nossa casa, na nossa liderança, nós andamos num ambiente seguro para prosperar e crescer em Deus. Quem sabe você pode colocar esse pedido: Senhor, eu preciso crescer em aliança. Eu tenho aliança com o Senhor, mas eu tenho tanta dificuldade em ter aliança com os homens. Queridos, há tantas coisas que nós podemos pedir para Deus. Há tantas bênçãos que nós podemos pedir de coisas materiais, mas sabe, todas elas já serão acrescentadas quando o Senhor for o centro de todas as coisas. E nós precisamos aprender a orar, pedindo coisas espirituais para a nossa casa, para os nossos filhos, sonhos espirituais para o nosso cônjuge, sonhos espirituais para a igreja do Senhor. Nós precisamos aprender a atrair o céu. Essas coisas atraem o céu. E quando o céu vem, ele muda a terra. E os nossos desejos materiais é a terra. É as nossas